Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Itaú Views. Hoje a gente está até num cenário diferente para falar sobre um grande destaque da temporada de resultados do terceiro trimestre. Estou falando do setor de bancos. E para ter essa conversa e entender quais são as melhores ações do setor, quais são os ganhos que vieram nos balanços que fizeram os nossos analistas mudarem as projeções e levarem o preço-alvo das ações dos bancos brasileiros, eu tenho aqui hoje o nosso analista de bancos, Pedro Leduc, analista do Itaú BBA. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ana. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado, né? Eu sei que você está super na correria da temporada. Eu acho que quem está assistindo a gente às vezes não tem noção como que é o dia a dia do analista, né? No caso do setor de bancos e alguns outros setores, a data da divulgação do balanço é muito próxima. Então, o analista vai ficar lá acompanhando o momento que sai o resultado na CVM, depois tem teleconferência com os analistas, onde eles podem tirar dúvidas. Então, é um período bem corrido, sobra pouco tempo para dormir, né? Então, obrigada por ter dado um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Um prazer. Pedro, eu queria começar perguntando se a gente puder ter um resumo aí dos grandes destaques dessa temporada. Foi uma temporada de resultados, acho que favorável para o setor. Em geral, os grandes bancos reportaram carteiras de crédito crescendo, 2% no que tange a TRI, qualidade de crédito, ou seja, uma inadimplência bastante controlada, com alguns casos bem pontuais, sim, em panoramas gerais. A receita, né, o que você ofere de spread sobre a carteira também andou para frente na maioria dos casos, linha de serviços boas, e a maioria dos bancos também apresentou um bom controle de gastos. Então, começou ali com o Santander, que veio com resultado em linha um pouquinho acima do que a gente esperava, um ROI muito bom, de 17%. Aí depois, logo no mesmo dia à noite, sai o Bradesco. O Bradesco vem melhorando tri a tri, nesse terceiro trimestre não foi diferente, o lucro expande mais um pouquinho, com boa qualidade, né? Ou seja, a carteira indo bem, a provisão indo bem, seguro indo muito forte para Bradesco, está arrumando em todas as linhas, receita, custos, acima do guidance para o ano. Então o Bradesco vai indo muito bem. O Itaú a gente não pode comentar, mas o mercado aparentemente gostou de mais um avanço no lucro, né? E ontem à noite reporta a Nubank, que acho que foi um destaque bastante positivo, com o ROI expandindo mais uma vez, carteira de cartão de crédito acelerando, também uma inadimplência bastante controlada, né? E o destaque aí já do lado negativo dessa temporada, um tanto esperado pelo mercado, tá, Ana? Mas foi Banco do Brasil, que ainda vem digerindo uma inadimplência alta, tanto no agro, como agora pessoa física, empresas, mais desafiador para o Banco do Brasil, mas em geral foi uma temporada favorável. Legal, e olhando os seus relatórios, eu vi que assim, não só os resultados do 3T foram bons, quanto as perspectivas para 26 também estão muito, muito interessantes, né? Com base nisso, eu sei que você revisou algumas projeções para instituições. O que fez você rever os modelos e elevar o preço-alvo dos papéis? Legal. Então, eu vou até dar um passo atrás aqui, que acho legal a gente conversar. O ano de 25 se inicia com perspectivas mais desafiadoras quanto à inadimplência, a demanda por crédito, e o seu desdobrar acabou sendo mais favorável. Acho que a gente teve surpresas positivas no mercado de trabalho, de inflação. A gente vai terminando o ano de 2025 numa situação melhor do que a gente imaginou que estaríamos, né, e o carrego para 2026 fica interessante. Você me perguntou onde a gente revisou a estimativa. A gente está correndo, né, atualizando os modelos. A gente já fez até então Bradesco, que a gente acaba ajustando um pouquinho para cima, assim, o lucro para ano que vem, reiterando a visão positiva. A gente também atualiza BTG, esse foi extremamente forte, não é exatamente um bancão, mas está no meio ali do leque dos investidores. BTG a gente revisa a estimativa para ano que vem de receita em 8%. Linhas de carteira de corporate no bem, asset, wealth, e lucro mais de 10%. Acho que foi um destaque positivo. O mercado já esperava algo bom e realmente vem sendo entregue. Uhum. Legal. Qual que é a sua top pick dos bancos? A gente gosta de 3 papéis, cada um por um
tipo de estilo ou momento, tá? Uma Então, coisa que eu gosto bastante na sua cobertura, Pedro, é que você sempre conta histórias, né? E eu então tem gosto que você fala que cada banco é para uma estratégia. Explica pra gente. A gente tem vários vetores para 2026, seja queda de juros, seja um ciclo de crédito bom. Então, aí Bradesco é um dos nossos favoritos. Ele combina crescimento de lucro de 15%, 20% ou mais, provavelmente, com uma temática favorável, né, para o que seja crédito ao consumidor, a empresas ok, mas principalmente ao consumidor, e valuations atrativos, negociando próximo de uma vez patrimônio 1,1, 6 vezes PI, quase 8% de dividend yield. Então é um carrego bom, com earnings crescendo, expostos à temática da parte doméstica da economia indo bem. Aí depois BTG, que também configura entre os nossos top picks. Tá? BTG ele é o mais sensível a eventual queda de juros. Ativa o business e ajuda talvez um re-rating de múltiplo maior. Então, BTG pega essa temática de juros. E aí, por fim, Nubank. Esse a gente ainda não atualizou, saiu ontem à noite, mas foi acima do esperado. Ele captura a parte mais de growth, né? Uma temática... ele não é um papel barato, tipo Bradesco. Então, o Bradesco cresce, mas ele também é um caso mais barato, né, em termos de preço livre. No Nubank, ele é mais caro, ele requer mais crescimento, mas ele vem entregando. Legal. Um tema que tem chamado a atenção das pessoas envolvendo notícias é a mudança de modelo modelo presencial para home office. Eu queria saber um pouco como que vocês estão vendo isso como analistas, né? Porque as fofocas, os bastidores disso, todo mundo vai lendo, né? Os bancos meio que migrando. O Nubank foi um que anunciou isso mais recente. Geralmente ele é o mais aberto a novas tendências e recentemente ele anunciou um aumento de dias, a volta presencial. Tem o impacto na imprensa dessas notícias. Como que do lado de quem analisa o balanço, como que vocês veem essas mudanças? Acho que tem aspectos aí transitórios, que era uma flexibilidade maior que vem mudando, e tem aspectos, acho que mais de longo prazo, que tem a ver todo com a mudança tanto dos canais bancários, como do jeito que a gente trabalha, né? Então, cada banco está fazendo o seu modelo, se adaptando ao que está melhor. Acho que a parte do Nubank ele era um extremo dentre esses modelos, no qual você trabalhava algumas semanas só, a cada 3 meses, presencialmente, mandatoriamente. Acho que a empresa é muito dinâmica, talvez estava sentindo falta ali de um dia a dia mais próximo. A gente vê o fundador da Vivelis, o que se escuta que ele vai quase todo dia, então acho que ele estava querendo transmitir um pouco da cultura dele para o pessoal também, e acho que é mais fácil presencialmente. Tá? A questão de cultura é algo que os bancos têm falado muito, né? A gente vê, quando olha o histórico do setor, uma flexibilização e fintechs crescendo, mas tem alguns temas que são perenes, né? Como, por exemplo, cultura e algo também que o Itaú tem falado bastante. Eu sei que você não pode falar de Itaú, né? A gente trabalha no Itaú e com certeza seria uma análise que teria um viés. Aí só para entender por que entre esses bancos preferidos do Leduc, a gente está analisando dentro da cobertura dele os bancos que ele cobre e Itaú não é um deles, por essa questão regulatória. Mas voltando às perguntas, você comentou dos cases que surpreenderam positivamente, né? Agora, o Banco do Brasil, já era esperado que não fosse um resultado tão bom, mas eu queria saber, do ponto de vista de quem tem a ação, a gente tem uma recomendação neutra para o papel, né? O que você acha que são os riscos que o investidor tem que ficar de olho para acompanhar aí os próximos passos do banco? E o que pode mostrar, de repente, uma reversão para melhor nesse case? Legal. Então, sim, a gente tem uma visão atualmente mais cautelosa com as ações do Banco do Brasil. Acreditamos no banco a longo prazo, a franquia é sólida, está lá, mas ele passa por um momento muito desafiador. Eu gosto de pensar que as ações elas andam ou por revisões de estimativa ou pelo múltiplo que você acaba pagando, e o múltiplo depende de percepção de risco, de crescimento, né? Isso varia todo dia com os dados que vão vindo.
E o Banco do Brasil, na parte de estimativas, ele vem enfrentando revisões bastante negativas. Hoje a gente deve ter lucro projetado para esse ano, que é 40%, 50% menor do que a gente tinha um tempo atrás. A empresa reporta um terceiro TRI também revisando o guidance de lucro para o restante do ano, ou seja, indicando um quarto TRI ainda muito desafiador. E a gente acredita que o primeiro semestre ainda ele vai ter que digerir uma alta de inadimplência fruto a muita renegociação ou prorrogação no agro, na pessoa física, no SMI. Isso ele vai consumindo o lucro dele no início do ano que vem, pelo menos no primeiro semestre, a gente imagina. Tá. Agora, ele ajustou a originação agora, provavelmente a carteira entra boa e começa a dar frutos ali no segundo semestre do ano que vem. É por aí que a gente está imaginando uma recuperação na parte das estimativas. Mas enquanto não tiver uma melhor visibilidade, a gente prefere ficar de fora, porque todo mês que passa a gente poderia estar aqui falando que revisamos de novo para baixo. E esse trimestre em particular trouxe sinais de cautela ainda, tanto em praticamente todas as carteiras, né? Então é melhor esperar mais um pouco para a ação do Banco do Brasil. Tá legal, obrigada. Você falou um pouco sobre que dominou o noticiário em relação a resultados esse ano, né? Fazendo uma perspectiva, a gente teve 22, 23, uma questão de preocupação com inadimplência, em 24 a gente teve uma recuperação de carteira de crédito, a gente teve também menores custos com provisões, em 25, como você comentou, a gente termina o ano melhor do que começou. Para 2026, já que a gente está chegando no fim do ano, o que você acha que são os temas que devem dominar os balanços dos bancos? Legal. Então, em termos de crescimento de carteira, tudo indica ali algo entre 6% a 8% de crescimento de volume. A gente deve terminar esse ano crescendo entre 8% e 9%. Então, é uma ligeira desaceleração. Então, se espera um bom momento para o ano que vem. Tem certas linhas de crédito que esse ano foram pressionadas. Por exemplo, o consignado INSS, que teve toda a sua alteração no processo de originação, ficou represado. Isso poderia voltar no que vem. Tem liberação de compulsório para poupança. Isso ajuda o financiamento imobiliário, por exemplo. Tem um consignado privado novo que está vendo. Então, tem drivers a favor de crescimento de carteira, acho que, e principalmente no que é crédito ao indivíduo, né? Então tudo que eu falei aqui é crédito para pessoa física. Crédito corporate tem mais incerteza, ainda está caro, talvez tenha menos dinamismo no crédito corporate do que tem a consumo. Então acho que esse é um grande tema para ano que vem. A inadimplência, que esse ano não bateu do jeito que a gente imaginou, talvez ela ainda venha, mas é para ser devagar. Esse é o base case, uma deterioração mais rápida da inadimplência, seja porque a renda freia ou por uma repentina alta na inflação. Isso poderia ser uma surpresa negativa daí para esse ano. Então, acho que esses são os dois principais temas macro, mas a gente tende a preferir daí a parte de consumer banking, né, do que a parte mais de empresas. E no caso, no ano que vem, a gente tem a projeção de começar o ano iniciando um ciclo de corte de taxa de juros. Como que isso impacta os bancos? Tem corte de juros, ele tenderia a baratear o crédito, ou seja, a parcela do indivíduo ficar mais barata, ele pode tomar uma dívida maior ou simplesmente ter mais renda disponível no final do mês, e, portanto, ter uma menor inadimplência no final do dia. Então, toda a queda de juros é positiva para o dinamismo de crédito, né, volumagem, e também menor risco de inadimplência para os bancos. Então, tende a ser favorável, tá? Principalmente para alguns segmentos voltados mais ao consumo. Tem outra coisa que acontece no início do ano que vem também, né, é a isenção de renda ampliada, do imposto de renda ampliada até R$5 mil. Isso é uma injeção relevante, né, na parte, principalmente de uma camada ali do meio da renda brasileira, que é uma camada que tenderia a consumir esse incremento de renda a mais, gastar, do que se fosse, né, em outro tipo de camada. Sim. Então, isso deveria dar um impulso ao consumo, provavelmente ajudaria em bancos transacionar mais em cartões, capacidade de tomada de crédito, capacidade de repagar crédito. Então, acho que isso também dá um impulso positivo. De novo, a gente está falando de crédito ou bancos mais direcionados ao consumidor, tipo Nubank e Bradesco. Legal. Se você falou da economia real, né? Agora eu queria fazer um exercício de futurologia com você. O que você acha que são os
que você acha que é o futuro das empresas do setor de bancos com inteligência artificial? Um tema que a gente falou muito recentemente é Open Finance. Quais são as tendências assim, de inovação que você imagina para o setor bancário? Esse é um tema super legal e é novo para todos nós, né? Então a gente vê a inteligência artificial, inclusive no Itaú, né, bastante em foco em dois lados, tanto na parte interna para você otimizar custo, como na parte, vamos dizer assim, de dentro para fora, que é trazer mais clientes, ou engajar mais, ou vender mais. Então ele está potencializando esses dois lados. Acho que hoje a gente está mais vendo na indústria oportunidades no que é interno, então usar a AI para otimizar processo, fazer coisas mais rápidas, com menos erro, com menos custo. E também já começando a ser mais usado na parte de trazer receitagem, seja uma melhor medida do que tal cliente gostaria de ter naquele momento, qual que é o produto mais adequado, tudo isso de forma mais inteligente, automatizada. A gente está vendo alguns bancos já avançar bem. Então, é difícil tangibilizar no modelo, né? Mas no final das contas é uma indústria super competitiva e quem não adotar e usar provavelmente ficará para trás. Os investimentos dos bancos estão sendo muito para isso, né? São em bilhões, né? Então Maravilha, Pedro. Super obrigada pela conversa. Boa sorte aí nas próximas revisões e na repercussão aí do fim da temporada de balanço do 3T. E a gente te espera aqui, podemos esperar você aqui na próxima para fazer uma conclusão do ano. Obrigado, Ana. Obrigado às perguntas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E a gente encontra nas outras redes sociais do Itaú Views os relatórios completos do time do Pedro. Então você pode ouvir essa conversa e conferir quais são as principais teses dele, as top picks e aonde você deve investir. Muito obrigada e até a próxima.